Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, domingão, dia 18 de julho de 2021, está começando a nossa Escola Bíblica Online. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua audiência. Eu fico muito feliz, porque o pouquinho que eu sei, eu quero dividir com você, né? O pouquinho que Deus nos deu, eu quero dividir com você, quero compartilhar com você tudo que Deus tem feito na minha vida, amém? E a proposta é comentar sobre os 10 mandamentos. Hoje vamos falar do último mandamento, o 10º mandamento, né? A lei, o Torá, né? As 10 palavras, o decálogo, que os israelitas receberam 3 meses depois que saíram do Egito e chegaram ali ao pé do Monte Sinai. Então vamos lá, acompanhe comigo, Êxodo capítulo 20, versículo 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então olha só, um mandamento já mais abrangente, né? Nós comentamos os outros mandamentos, né? Os 4 últimos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, mandamentos mais curtos. Então, vemos um mandamento que, quando eles vão relacionar os 10 mandamentos, eles colocam só assim: não cobiçarás. Mas aqui o texto bíblico de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, já dá uma abrangência maior. Então, ele começa novamente com não, né? Um impedimento, algo que os judeus, os israelitas, não deveriam praticar. Então, não cobiçarás. Essa palavra cobiça ali quer dizer não desejarás, não terás um desejo por aquilo, tu não deve ser atraído pelaquilo que é dos outros. Então não cobiçarás, tu não deve ter esse desejo, deve lutar, não deve aceitar, não cobiçarás, não tenha desejo. Aí ele relaciona primeiro a casa do teu próximo, isso é, onde ele mora, os bens dele, fala dos bens materiais, das posses dele, daquilo que ele adquiriu. Então tu deve olhar para aquilo, deve ver aquilo ali, e tu não deve cobiçar, tu não deve desejar, né, aquilo que é do próximo. E também logo depois ele continua: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Olha só que do bem material já parte para o lado emocional. Tu olha, vê a mulher do cara, por mais linda, por mais bonita que ela seja, tu não deve desejar, tu não deve cobiçar ela. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Em Deuteronômio 5 e 21, quando os 10 mandamentos são repetidos, eles trocam. Primeiro é falado: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E depois que fala: não cobiçarás a casa do teu próximo. Então há essa pequena inversão, mas a ideia é a mesma. Aí o escritor continua: nem o seu servo, nem as suas servas. Isso é, os empregados dele. Você deve ver aqueles empregados lá, aquelas pessoas que servem aquela pessoa, e você não deve cobiçar, não deve desejar. E continua: nem o seu boi, nem o seu jumento. Novamente dá a ideia de bens, mas é muito mais do que isso. Na verdade, a ideia é o ganha-pão, o lucro dele, porque os animais eram usados na lavoura, os animais eram usados como sustento, os animais eram usados para muita coisa ali para o povo judeu, né? Era um meio de ganha-pão naquela época. Então tu não vai também cobiçar o jumento nem o boi daquela pessoa, isso é, o seu mantimento, aquilo que dá alimento para ele, aquilo que dá sustento para ele. E aí fecha com essa parte: nem coisa alguma do teu próximo. Está entendendo? O escritor começa falando a casa do teu próximo, bens materiais, a mulher do teu próximo, a questão emocional, nem seu servo, nem a sua serva. Então os empregados dele não devem cobiçar, nem o seu boi, nem o seu jumento. Então aquilo que pertencia a ele, aquilo que dava lucro para ele, aquilo que dava sustento para ele, aquilo que dava um ganha-pão para ele. Aí ele fecha: nem coisa alguma do teu próximo, nada. Então qualquer coisa que ele tenha, qualquer coisa que ele possua, seja no lado material, seja no lado espiritual, seja no lado emocional, você não pode cobiçar, você não pode desejar. Isso é, não existe uma diferença da cobiça para o desejo. Você vê a pessoa ali com aquele bem, com
aquele bem material, e você disse, não, poxa, se ele conquistou, se ele teve condições de conquistar, eu também posso conquistar. Eu também posso conseguir isso. Então isso deve ser uma influência para motivar você, não para criar uma cobiça para você querer ser melhor do que ele. Aquela pessoa compra um carro, poxa, já tem um carro melhor do que eu vou comprar um melhor do que ele. Então você, além de você estar cobiçando aquele lá, você está querendo ser melhor do que ele. Então essa que não é essa a ideia. Então a ideia qual é que é? Você deve desejar a ponto de aquilo incentivar você para você crescer na vida, seja, como eu já falei, material, emocional ou espiritual. É interessante que fala, não cobiçarás a casa, a mulher de quem? Do teu próximo. Quem é esse próximo? Que vizinho, a palavra próximo ali quer dizer vizinho. Então é alguém que você tem um nível de relacionamento, seja pouco, seja muito, seja médio, não importa. É alguém que você tem um certo nível de relacionamento, até um certo nível de intimidade. Você vê aquela pessoa e você vê as coisas que ela conquista, você vê as coisas que ela tem e você cobiça, você deseja. É interessante notar que o 7º mandamento que nós estudamos aqui fala, não adulterarás. E o 10º fala, não deseje a mulher do teu próximo. Olha só. E o 8º mandamento fala, não furtarás ou não roubarás. E o 10º fala, não deve desejar o bem dos outros. Está entendendo? Como o 10º mandamento já vem realmente fechar todo esse conjunto de ordens, das palavras de Deus, ele vem fechar. Quer dizer, como o 7º fala, tu não deve adulterar, e o 8º fala, tu não deve roubar, o 10º fala, não deve nem desejar, não deve nem cobiçar, não deve nem querer, tá entendendo? Não deve nem, porque a intenção, sabe o que é? Quando você vê o bem de outra pessoa e você cobiça, é você pegar dela, é tirar dela. Por isso que o 7º fala, não roubarás, e o 10º fala, não desejarás, não adulterarás, não desejarás. Então é muito mais. Porque você, às vezes aquilo influencia tanto você, que você tem desejo de pegar, de roubar, já está roubando. Jesus falou, explicando, né? Completando os mandamentos, ele disse, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se tu olhar para uma mulher e tiver desejo de ficar com ela, de estar com ela, né, na parte íntima, já está adulterando, só de tu desejar. Ouviste o que foi dito, não matarás. Mas se tu vê uma pessoa e ficar com ódio dela, com raiva dela, tu já está matando ela, não está fazendo o ato em si, mas já está quebrando a lei, já está matando ela. Então aqui ele entra nessa questão. O fato de tu desejar de uma forma maligna, de uma forma de cobiça, tu já está mostrando que o teu coração está ruim. Então essa que é a grande intenção. Deus está mostrando, a lei está mostrando para o povo como é que eles são. Como é que eles são? É os desejos mais íntimos do coração do ser humano. O ser humano, depois da queda, a tendência moral dele é ir cada vez mais para baixo. Conforme o tempo passa, o que era errado há 20 anos atrás, hoje não é mais tão errado. Quando Deus traz essa lei, há mais de 3.000 anos atrás, então tu vem entender certinho como está a humanidade, a corrupção do ser humano. Acompanhe comigo, 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Veja que interessante, abre aí. Capítulo 2, que diz assim, versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Entenda, o mundo, a palavra grega ali é cosmos, dá a ideia do quê? Do sistema, dos habitantes que habitam nesse mundo e vivem esse sistema, que cada vez se corrompe mais. Então entenda, quando o João escreve, porque tudo que há no mundo, nesse sistema, a concupiscência da carne, o desejo do ser humano, o desejo dele da carne, da carne que está no pecado, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, a cobiça, e a soberba da vida, achando que pode tudo nessa vida. Isso não é do Pai. O Pai ali está em letra maiúscula. Abba, não é de Deus, mas do mundo. Então entenda, como Jesus disse, nós estamos nesse mundo, mas não somos nesse mundo.
Ok? Então entenda assim, olha só a situação que está o ser humano. Então quando o versículo Êxodo 20:17 dá essa ideia do ser humano não desejar, não cobiçar aquilo que é dos outros, então olha só, isso tudo é o que? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E isso não é do Pai, isso é do mundo. Deus está mostrando através dos mandamentos como é que eles são falhos, como que eles não têm condições nenhuma de chegar diante de Deus. Acompanhe comigo Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração, isso é o centro da vida, que o judeu entendia, do coração saem os maus pensamentos. Os maus pensamentos, começa ali do coração e vai para a mente, e você fica, como a gente fala, caraminholando, e começa a gera o que? Morte, diz o texto, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Blasfêmia é uma calúnia, a blasfêmia, a ideia é trocar o certo pelo errado. Então, tá vendo? Do coração surgem os maus pensamentos, e isso gera na vida do ser humano, vamos repetir, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Trocar o certo pelo errado. Então veja a situação que está o ser humano, veja como ele está diante de Deus. Por isso que Paulo escreve em Romanos: não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. O ser humano, pela sua força, pelo seu mérito, nunca vai conseguir chegar diante de Deus e ser justificado. Jamais. Jamais. A lei é bem clara, ela está mostrando toda a situação do ser humano. Antes Deus falou: não matarás, não adulterarás, não roubarás. Agora ele diz: não deve nem desejar, não deve nem querer, porque isso vai começar, vai influenciar o teu coração negativamente e vai produzir todos esses maus pensamentos que está aqui. Acompanhe comigo, Gênesis, lá no comecinho, capítulo 8, versículo 21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração. Quer dizer, Noé fez um altar e fez um sacrifício ao Senhor. E o Senhor cheirou aquele sacrifício e disse no coração dele. No coração dele, não disse para ninguém, disse no seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a meninice. Olha só, é má. Então a imaginação, quer dizer, tudo que ele começa a pensar do seu coração é má desde a meninice. A gente escuta a palavra meninice, parece que é criança. A ideia realmente é a infância, mas também podemos entender como juventude, ou pelo menos quando a pessoa começa a entender que ela é um ser humano. Está entendendo? Quando a pessoa começa a entender quem ela é, que ela realmente começa a não tomar as próprias decisões, mas começa a questionar as decisões dos outros, o seu coração está com imaginação má, imaginação maligna. Então, por isso, o que nós temos que fazer? Quando a lei mostra todas as nossas falhas, todos os nossos erros, eu quero matar, eu quero roubar, não talvez fisicamente falando, mas no teu coração, o que eu posso fazer? Aí entra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o seu maravilhoso Espírito Santo. Acompanhe comigo 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então o que tu faz? É a mesma coisa que tu pegar algo, prender, segurar e levar para outro lugar. E aqui no caso, o que Paulo está falando? Paulo está falando dos teus pensamentos, das tuas imaginações. Tu não pode impedir um passarinho pousar na tua cabeça, mas tu pode impedir ele de fazer um ninho. Está entendendo? Então devemos levar todo pensamento, tudo que entrar na nossa vida, todo pensamento, temos que levar cativo ao entendimento, à obediência de Cristo. Mas como assim? Como é que eu levo um pensamento para Jesus? A palavra dele. Por isso que eu falei, o maravilhoso Espírito Santo, a palavra dele. Quer ver o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8? Olha só que legal, acompanhe comigo. Quanto ao mais, irmãos, isso é, além de tudo que Paulo relatou nessa carta, além de tudo, irmãos, tudo que é verdade, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, nisso pensai. Olha só o que Paulo está falando. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se tem algum poder, alguma coisa de bom nisso, se há algum louvor, tu vai glorificar a Deus por isso, nisso pensai. Então aí entra o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é nossa bússola, ela é nosso canal de instrução, ela é nosso guia, mas para isso tem que ter a ajuda do Espírito Santo. Acompanhe comigo, Evangelho segundo escreveu João, agora é Evangelho, não é carta, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tá entendendo? Então quando ele viesse, ele já veio. Quando viesse o Espírito Santo, ele vai nos ensinar, vai nos guiar. O ensino fala, olha aqui, faça assim. Então o que acontece? Você está estudando um texto, tem alguma dúvida? Pergunta para o Espírito Santo. Use livros de comentários bíblicos, use dicionários bíblicos, use livros de concordância, está tudo certo. Só que tem algo muito a mais, o Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo, o que quer dizer essa passagem? Mas ao mesmo tempo, fale com ele, Espírito Santo, eu preciso da tua palavra para a direção da minha vida. Eu preciso, como diz o salmista, Espírito Santo, eu preciso esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele vai te ajudar, vai dar. Em primeiro lugar, você tem que ler todo dia, tá? Tem que ler todo dia, para quando tiver uma situação, o Espírito Santo vai lembrar, como está aqui, ó. Ele vos lembrará de tudo quanto eu vos tenho dito. Quer ver algo muito legal? Agora vamos lá para a carta de João. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então, a unção, o que é unção? A palavra unção, ela quer dizer, a ideia é aquele óleo que era derramado para separar alguma coisa para o trabalho sagrado, como no Velho Testamento, o tabernáculo, eles colocavam um óleo num objeto que era separado para o uso do tabernáculo, ou dos sacerdotes que eram separados para o trabalho no tabernáculo. Agora aqui a palavra unção quer dizer muito mais, é a presença do Espírito Santo que vem sobre a vida do ser humano, o óleo puro de Deus que vem sobre o ser humano, e ele o que? Ele é separado. Então a unção que dele recebestes, ela é verdadeira, e não precisa que ninguém vos ensine. Como assim? Então não preciso ver as aulas? Precisa estudar na escola bíblica? Precisa. Só que aquilo ali é o começo. Depois o Espírito Santo vai sempre te ensinar mais e mais e mais. A unção, a presença dele, o poder dele, a manifestação dele na tua vida vai te ensinar muitas coisas. Então por isso tu precisa do Espírito Santo, da palavra de Deus. Você tem que ler a palavra e pedir a direção do Espírito Santo, amém? Aí todos esses mandamentos que nós damos aqui, esses 10 mandamentos que nós comentamos, eles vão fazer muito mais sentido na tua vida espiritual do que simplesmente uma regra religiosa. Está entendendo? Eu não posso matar porque você é condenado, não posso roubar porque você é condenado. Não, aí você vai entender o poder disso tudo, como está lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Acompanhe comigo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e darei um coração de carne. Agora olha o 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Está entendendo? Então não vai mais precisar alguém chegar com um livro de regra na tua vida e dizer, não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, não pode dar falso testemunho, não pode cobiçar. Simplesmente tudo isso vai começar a acontecer na tua vida, porque tu sabe da verdade que é através da palavra, e tu vai viver porque o Espírito Santo vai te orientar, vai te ajudar. Amém, meus irmãos? Que Deus venha te abençoar, que essa palavra venha produzir muito, muito, muito na tua vida espiritual. Hoje à noite tem culto na tua congregação, na tua igreja, na tua paróquia. Vá lá, adore a Deus, dê uns glória bem rachado, ouça a palavra, aplica na tua vida, amém? Muito obrigado, meus irmãos. Domingo que vem estaremos trazendo a conclusão sobre os 10 mandamentos, ok? Durante 10 domingos falamos sobre os mandamentos, e domingo que vem é a conclusão, amém?
Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela tua participação, pela tua audiência aqui. Fiquem na paz. Tchau.